Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os seguintes critérios de desempate nesta ordem. Artigo 60. 1. Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação. 2. Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta lei. 3. Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento. 4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle. Artigo 25 a 9. O edital poderá, na forma disposta em regulamento, exigir que percentual mínimo da mão de obra responsável pela execução do objeto da contratação seja constituído por 1. Mulheres vítimas de violência doméstica. 2. Oriundos ou egressos do sistema prisional. Artigo 26. No processo de licitação, poderá ser estabelecida margem de preferência para 1. Bens manufaturados e serviços nacionais que atendam a normas técnicas brasileiras. 2. Bens reciclados, recicláveis ou biodegradáveis conforme regulamento. A licitação dispensável e a inexigível são espécies de contratação direta, que é uma exceção à regra de licitar. A inexigibilidade de licitação corresponde a situações em que não há viabilidade de competição. Nesse sentido, o rol de hipóteses da Lei de Licitações, artigo 74, é exemplificativo. Por outro lado, a licitação dispensável é uma faculdade concedida pelo legislador para que a administração opte por licitar ou não licitar. Logo, suas hipóteses, artigo 75, são taxativas. Artigo 13. Os atos praticados no processo licitatório são públicos, ressalvadas as hipóteses de informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, na forma da lei. Informações estratégicas empresariais de concorrentes não é motivo para sigilo em processo de licitação. Como instrumento de planejamento da contratação, o estudo técnico preliminar auxilia a confecção do termo de referência, razão pela qual deve contemplar entre os seus elementos as justificativas para o parcelamento ou não da contratação. É o que estabelece o artigo 18, inciso da Lei 14.133/2021. Confira-se. Artigo 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso 7 do caput do artigo 12 desta lei, sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação compreendidos. 1. A descrição da necessidade da contratação fundamentada em estudo técnico preliminar que caracterize o interesse público envolvido. Primeiro, o estudo técnico preliminar a que se refere o inciso I do caput deste artigo deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação, e conterá os seguintes elementos. 1. Descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público. 2. Demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da administração. 3. Requisitos da contratação. 4. Estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, que considerem interdependências com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala. 5. Levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar. 6. Estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação.
7. Descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso. 8. Justificativas para o parcelamento ou não da contratação. 9. Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis. 10. Providências a serem adotadas pela administração previamente à celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual. 11. Contratações correlatas ou interdependentes. 12. Descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável. 13. Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina. Segundo o estudo técnico preliminar, deverá conter ao menos os elementos previstos nos incisos 1, 4, 6, 8 e 13 do primeiro deste artigo e, quando não contemplar os demais elementos previstos no referido parágrafo, apresentar as devidas justificativas. Artigo 55. Os prazos mínimos para apresentação de propostas e lances, contados a partir da data de divulgação do edital de licitação, são de 1. Para aquisição de bens. Há 8 dias úteis quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto. B. 15 dias úteis nas hipóteses não abrangidas pela alínea A deste inciso. 2. No caso de serviços e obras. Há 10 dias úteis quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto, no caso de serviços comuns e de obras e serviços comuns de engenharia. B. 25 dias úteis, quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto, no caso de serviços especiais e de obras e serviços especiais de engenharia. C. 60 dias úteis, quando o regime de execução for de contratação integrada. D. 35 dias úteis, quando o regime de execução for o de contratação semi-integrada ou nas hipóteses não abrangidas pelas alíneas A, B e C deste inciso. 3. Para licitação em que se adote o critério de julgamento de maior lance, 15 dias úteis. 4. Para licitação em que se adote o critério de julgamento de técnica e preço ou de melhor técnica ou conteúdo artístico, 35 dias úteis. Artigo 25. 7º. Independentemente do prazo de duração do contrato, será obrigatória a previsão no edital de índice de reajustamento de preço, com database vinculada à data do orçamento estimado e com a possibilidade de ser estabelecido mais de um índice específico ou setorial, em conformidade com a realidade de mercado dos respectivos insumos. Artigo 71. Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, que poderá 1. Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades. 2. Revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade. 3. Proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável. 4. Adjudicar o objeto e homologar a licitação.